A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vós. Estamos iniciando a nossa live de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha em nosso auxílio. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que envie sobre cada um de nós os dons, os carismas, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, aquilo que precisamos e necessitamos para o dia de hoje. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo. E hoje, com o nosso tema, São Pedro Apóstolo. Queremos colocar nesta noite em oração todos aqueles que rezam conosco em nossas lives, todos aqueles que têm nos pedido oração. Que o Senhor assim envie o teu Espírito sobre cada um de vós. Meu irmão e minha irmã, o nosso tema de hoje, São Pedro Apóstolo. Hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro Apóstolo. Que possamos assim conhecer um pouco mais sobre São Pedro, que possamos assim rezar e pedir a intercessão dele. Quero colocar em oração no dia de hoje a Rosa de Renópolis, que está passando por problemas de saúde, que Deus assim possa concedê-la saúde sobre ela. Pela Janete, que está fazendo exames, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre os seus exames. Pela Mônica, que também está fazendo exames, que o Senhor possa também abençoá-la para que nada aconteça. Por todos que estão com o Covid-19, pelo fim desta pandemia, por todos aqueles que têm nos pedido oração no dia a dia e por você que reza conosco no dia de hoje. Senhor Jesus, nós colocamos diante de vós cada um desses irmãos e irmãs que têm rezado conosco a cada dia. Senhor, derrame sobre cada um deles a sua bênção e a sua graça. Dai-nos a saúde, dai-nos a sabedoria, o entendimento. Dai a cada um de vós o amor que vem de ti. Senhor, envie sobre cada um o teu Espírito Santo e vos abençoe. Assim seja. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, São Pedro Apóstolo. Hoje, 29 de junho, se comemora o santo que nasceu em Betsaida, em um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré. São Pedro, aquele que nasceu perto do mar da Galileia, no norte de Israel, aquele que se torna apóstolo de Jesus Cristo. Seu nome de nascimento, Simão, filho de Jonas, e o seu irmão André. André, aquele que apresentou Jesus a Pedro. Quando Jesus conheceu, Simão era casado. Pois assim nós conhecemos no Evangelho que diz que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Por isso, Pedro era casado. E assim, morava em Cafarnaum, importante cidade que ficava às margens do lago de Genezaré. Meu irmão e minha irmã, a apresentação de Jesus a Pedro, através do seu irmão André. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde tornaram-se apóstolos. Então Pedro e André, os dois irmãos, assim passaram a seguir Jesus Cristo. Passaram de pescador, passaram a ser seguidores, discípulos, apóstolos de Jesus Cristo. Ambos, os dois, trabalhavam no mar da Galileia, né, como pescador. Os dois eram pescadores e assim viviam da pesca,
naquela região. Quando Jesus conhece Simão, diz aquela belíssima frase a qual todos nós conhecemos: você será pescador de homens. Jesus atrai Simão para ele. E, num determinado momento, Simão confessa a Jesus: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E assim, um vai convivendo com o outro. Simão, aquele que é escolhido para ser pescador de homens. Jesus diz a Pedro, a Simão: agora então tu serás chamado Pedro, Cefas, que significa pedra. Em determinada passagem nós vemos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais tarde, nós entendemos todo o significado das palavras de Jesus quando Pedro se torna Papa da igreja, o primeiro Papa da igreja. Quando Jesus foi preso, no Horto das Oliveiras, pediu a seus discípulos que fossem liberados, porque todos estavam à procura dele. Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus às escondidas. Seguiu Jesus de longe, Ficou a ver o que iria acontecer. Pedro e João, quando entram no palácio e ficam ali esperando o desfecho de tudo aquilo que ali acontece, as pessoas que rodeiam toda aquela situação tentam jogar os dois contra, para também apreendê-los. Mas Pedro nega Jesus 3 vezes, como diz: antes de que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi a palavra que Jesus disse a Pedro. E isso realmente acontece. Então, Pedro, vamos se dizer assim, um homem que era medroso, Nesta situação nós vemos que ele tinha medo de também ser apreendido, por isso ele nega Jesus, nega conhecer o Senhor, e ele insiste 3 vezes em negar que conhece Jesus. E antes que ele negasse as 3 vezes, o galo cantou. Pedro se arrepende amargamente quando ele lembra daquilo que Jesus havia dito. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas, meu irmão e minha irmã, quando Jesus ressuscitou, aparece aos discípulos, dirige diretamente a ele, a Pedro, e pergunta 3 vezes. Olha só, Pedro negou 3 vezes. E depois Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. 3 vezes. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro responde também 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo. Olha, as 3 vezes que Pedro negou Jesus, agora 3 vezes ele diz a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E desse modo, cura-se o coração de Pedro, o remorso, o arrependimento, tudo aquilo que Pedro havia negado Jesus cai por terra. Por quê? Jesus arrepende de coração e reconhece em Jesus como seu mestre, como aquele que perdoa os pecados, como aquele que vem por amor a ele. E dele ter negado 3 vezes Jesus, ele
assim o faz. Ama Jesus 3 vezes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes o quanto eu amo. Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes novamente ele diz, eu te amo, Senhor. E o que Jesus diz a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele quer dizer, Pedro, cuide do meu rebanho, cuide da minha igreja, cuide daqueles que estão necessitando, precisando de um pastor. Pedro era um homem simples, um homem que pensava para falar, um homem extrovertido. Pedro, acostumado com a dificuldade na pescaria, um homem de luta, de garra, um homem que buscava no trabalho o seu sustento, um homem que não desanimava em qualquer tribulação. Mas depois desses 3 anos, né? Vejamos também, 3 anos seguindo Jesus, 3 anos seguindo o Mestre. Recebe em Pentecostes o Espírito Santo. Aquele homem que era medroso, porque negou Jesus 3 vezes. Aquele homem que se acovardou, né, diante da situação da prisão de Jesus. Aquele homem que deixou a desejar, se assim podemos dizer, na hora da prisão de Jesus. Recebe em Pentecoste o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre ele. E ele, de um homem medroso, de um homem covarde, de um homem que negou Jesus, torna-se um grande líder, torna-se um grande apóstolo, torna-se aquele enviado por Deus para levar a palavra do Senhor. Depois de Pentecoste, depois do envio do Espírito Santo sobre eles, Pedro torna-se um grande pregador. Pedro reúne as multidões. Pedro faz suas pregações e diz a palavra que na primeira pregação de Pedro converte-se pelo menos 3.000 pessoas. Pedro tinha em si ali os dons enviados pelo Espírito Santo. E um dos seus dons era o de cura, que as pessoas buscavam tocar o seu manto, as pessoas buscavam passar sobre as suas sombras para serem curados, para serem libertos, para serem transformados. Assim, meu irmão e minha irmã, Pedro, totalmente transformado, depois do Espírito Santo que desceu em Pentecoste sobre aqueles que estavam ali reunidos, animado, exortado a igreja nascente, a igreja de Cristo, a igreja pedra viva, a qual Pedro edifica. Jesus edifica em Pedro a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus dá a Pedro aquela missão de liderar a sua igreja, de liderar o seu rebanho, de liderar todos o qual buscavam acolher como pastor, ele dá a ele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro passa a ser ali um grande evangelizador. Pedro passa a ser ali um grande pregador. Pedro passa a ser ali a autoridade máxima, a qual Jesus concedeu a ele. A sua autoridade de líder,
a sua autoridade de liderança na igreja que está ali, constituída por Jesus Cristo e dando a Pedro aquela autoridade. Uma igreja que é respeitada, uma igreja que é atestada por vários documentos da igreja. Uma igreja que não foi questionada, pois Pedro assumiu as chaves da igreja e de seus sucessores. Até hoje, Pedro, o primeiro Papa da igreja. São Pedro, o primeiro Papa da igreja. Tendo até hoje os seus sucessores. Vivemos neste tempo em que o Papa Francisco é o sucessor de Pedro. São assim constituída toda a autoridade, todo o propósito de Jesus Cristo em congregar a sua igreja a cada dia. Pedro teve determinação na sua pregação, no seu evangelho pregado com a vida, com a palavra. São Pedro, mediante a toda a sua pregação, mediante a toda a sua vida religiosa, foi preso várias vezes. Uma vez em Jerusalém, onde um anjo de Deus libertou-o da prisão. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, em Roma, Pedro foi preso. Liderou a igreja, sempre crescia, sempre com perseguição. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam, condenaram à morte e morte de cruz. O líder da igreja de Jesus Cristo, no derradeiro momento da sua vida. São Pedro pediu para que não fosse crucificado como Jesus, mas sim de cabeça para baixo, pois não se julgava ser digno de morrer como Jesus foi morto. O pedido de São Pedro foi aceito e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro em Roma. A festa de São Pedro é celebrada hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro apóstolo. Esse apóstolo a qual nós devemos assim nos espelharmos a cada dia. Um homem que recebeu de Jesus Cristo toda a autoridade da igreja, pois a igreja foi constituída por Jesus Cristo e dada a Pedro. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro assim o fez. Pedro assim o fez com tanto amor, com tanto zelo, que foi crucificado na cruz, como Jesus foi crucificado. Que possamos espelhar em São Pedro a sua conversão de um homem medroso, de um homem covarde, que depois de receber o Espírito Santo se transforma num homem corajoso, num homem de fé, num anunciador da palavra de Deus, que leva Jesus e levou Jesus a todo mundo. Espelhamos hoje em São Pedro. Peçamos ao Espírito Santo esta conversão verdadeira em nosso coração. Essa conversão verdadeira em nossas atitudes, em nosso modo de viver. Que possamos espelhar em São Pedro
que através do Espírito Santo sejamos uma nova criatura. Que através do Espírito Santo sejamos, sim, verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos, com a palavra, com a vida e com as nossas atitudes. Que possamos, sim, meu irmão e minha irmã, neste momento, colocar diante de São Pedro e pedir a ele a intercessão por cada um de nós. Peçamos ao São Pedro que interceda por mim, por você, que interceda pelas nossas atitudes, que interceda pela nossa vida. Peça a São Pedro neste momento, meu irmão, e coloque diante dele o que você traz hoje no seu coração. Se você puder fechar os seus olhos neste momento para rezarmos a oração pedindo a intercessão a São Pedro. Que assim façamos. São Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, vosso nome era Simão, que o nosso Senhor Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de serdes pedra, sobre a qual o Senhor construiu o templo da fé. Mandando o vosso nome, o Senhor vos entregou 3 chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos: o que desligardes na terra será desligado nos céus. Com a primícia, chave, vos abris a entrada para a felicidade da terra. Com a segunda, abris o pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abris o paraíso. Abre para mim, abre para nós. Glorioso apóstolo, os caminhos do bem, abra para nós os caminhos da felicidade, permitindo que consiga a graça que tanto necessito conforme meus merecimentos. Coloque agora, meu irmão e minha irmã, o seu pedido de oração a São Pedro. O que você deseja pedir a intercessão dele? Peça nesse momento. Peça a São Pedro pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas pessoas que te pedem oração. Coloque diante de São Pedro agora o que você tem no seu coração, no seu pensamento, o que tem te afligido, te deixado preocupado, preocupada. Peça a ele. Peça para que ele interceda junto a Jesus por você. E com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharam diante de mim, diante de nós. Com a vossa chave de prata, abre as emanações da luz para iluminar os meus caminhos, para iluminar os nossos caminhos. Com a vossa chave de ouro, abra para nós os caminhos financeiros que se encontra fechado. Glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos do céu e da terra, ouve o meu apelo, atendei a prece que vos dirijo neste momento. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. E com esta live de hoje, possamos aprender e a viver cada dia melhor aquilo que Deus tem de propósito para mim e para você. São Pedro Apóstolo, rogai por nós.
Meu irmão e minha irmã, quero convidar você para que na próxima semana, terça-feira, dia 6 de julho, às 21 horas, a nossa live Compaixão pelos que sofrem. Esse será o nosso tema da nossa próxima live, dia 6 de julho, às 21 horas. Compaixão pelos que sofrem. Que possamos estar unidos em oração neste dia. E eu espero por você. Compartilhe a nossa live, envie o link para os seus amigos, para os seus familiares e que possamos estarmos sempre unidos em oração. E que São Pedro Apóstolo possa assim interceder por mim e por você. Meu irmão e minha irmã, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Estivemos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.